Fala, meus queridos, eu sou o professor Daniel, aqui é o canal Histórias com Tio Dan e hoje vamos de mais tretas na história do Maranhão, tá? Hoje, galera, a gente vai falar sobre um episódio lá na República Velha. Ah, professor, o que é a República Velha? É um período da história do Brasil, né, que vai de 1889 até 1930, em que a gente tem os coronéis no poder municipal, a gente tem as oligarquias no poder estadual e a gente tem as oligarquias de São Paulo e Minas no poder nacional, né? Aquela política do café com leite. Então esse período ele vai ter consequências aqui no estado do Maranhão também, porque aqui no Maranhão nós vamos ter formação de oligarquias, nós vamos ter formação de coronelismo, beleza? Então, galera, só para que vocês tenham uma ideia, a gente tem 4 grandes oligarquias na história do Maranhão, só para a gente ter uma formação aqui mais de curiosidade mesmo. Então a gente tem a oligarquia do Benedito Leite, a gente tem a oligarquia do Urbano Santos e temos a oligarquia do Vitorino Freire, né, que tem até um livro aqui com a foto dele. E a gente tem também a oligarquia do José Sarney. Dentre essas oligarquias, para o tema de hoje, que é a aquartelada de 1922, a gente vai estudar o Urbano Santos, ok? Então, galera, seguinte, o Urbano Santos ele assume o poder do Maranhão, né, como oligarca após a morte do Benedito Leite. Então, o Urbano Santos ele vai utilizar-se das mesmas práticas que o Urbano Leite utilizava. Quais práticas? Perseguição a seus opositores, ele vai utilizar fraudes eleitorais, ele vai utilizar de violência para que ele seja mantido no poder. Então, todas as práticas que os coronéis e os oligarcas faziam na República Velha para manter o poder serão utilizadas pelo Urbano Santos. Isso vai causar, lá na década de 20, né, lembrando que o Urbano Santos ele fica como governador de 1918 até 1922, lá na década de 20 a gente vai ter um movimento no Brasil chamado de tenentismo, que era um movimento que visava justamente acabar com o poder das oligarquias no Brasil. Então aqui no Maranhão a gente também vai ter um movimento para tentar acabar com as oligarquias. Esse movimento no Maranhão ficou conhecido como tarquinismo, ok? Ficou conhecido como tarquinismo porque o seu grande líder era um cara chamado Tarquínio Lopes Filho, que era um médico, né, tinha um apelido de bisturi de ouro e também era militar, beleza? Então o nome é chamado de tenentismo a nível nacional porque os grandes líderes eram tenentes do Exército Brasileiro. Eles queriam, galera, principalmente acabar com a corrupção no Brasil, implementar o voto secreto, porque os coronéis eles dominavam as eleições porque o voto era aberto. Eles queriam o fim, né, do poder das oligarquias estaduais e nacionais e a libertação, né, do Brasil. Então eles queriam aí moralizar a política brasileira, beleza? Como eu falei, aqui o oligarca do Maranhão era um cara chamado Urbano Santos. Então é contra esses caras que o Tarquínio Lopes Filho, né, é contra esse cara, esse grupo da oligarquia do Urbano Santos, que o Tarquínio Lopes Filho vai lutar, ok? Então como é que acontece? Após a morte do Urbano Santos, desse oligarca do Maranhão, o Tarquínio Lopes Filho ele acha o momento ideal para atacar essa oligarquia. Então, assim que o Urbano Santos morre, o Tarquínio Lopes Filho, junto a outros caras, né, que eram ou bacharéis ou militares também, como o Leôncio Rodrigues, o Araújo Costa, eles vão atacar o governo do Maranhão, que na época, após a morte do Urbano Santos, ficou sendo governado por um cara chamado Raul Machado. Então eles atacam o Palácio dos Leões, derrubam o Raul Machado do governo e formam um novo governo, uma nova junta governativa liderada, claro, pelo Tarquínio Lopes Filho. Entretanto, esse movimento, que ficou conhecido como a Aquartelada de 1922, vai durar apenas um dia, ou seja, 24 horas. Por quê? Porque logo em seguida, o presidente do Brasil, um cara chamado Epitácio Pessoa, vai interferir na política maranhense e vai mandar o tenente-coronel do Exército Brasileiro do 24º Batalhão de Caçadores, que fica aqui em São Luís, reverter o golpe, né? Ou seja, aplicar um contragolpe. E esse contragolpe será liderado pelo tenente-coronel Cunha Leal. Beleza? Então, Cunha Leal derruba os golpistas, né, liderados pelo Tarquínio Lopes Filho, e reconduz o Raul Machado para
o poder no Maranhão. Só que com uma condição, que o Raul Machado não se vingue das pessoas que participaram da quartelada de 1922. Agora, galera, vocês acham que o Raul Machado ia aceitar não se vingar? Acho um pouquinho complicado, né? Ainda mais vindo de uma oligarquia. Então, Raul Machado, ele não aceita dar o perdão às pessoas que participaram do movimento e passa a perseguir essas pessoas, seja com prisão, surras em praça pública ou até mesmo assassinatos. Então o medo das pessoas que participaram da quartelada de 22 foi tão grande, mas tão grande, que um dos seus líderes, um cara chamado Leôncio, né, Rodrigues, acabou se suicidando. Assim tem fim esse movimento que tentou derrubar a oligarquia no Maranhão, mas não teve êxito, tá? O movimento da aquartelada. Beleza, galera? Então, um beijo para vocês e até a próxima.